Bom, acabou, né, a Copa do Mundo 2026 para o Brasil chegou ao fim, e acho que a gente tem que falar sobre essa queda da seleção brasileira, essa eliminação da seleção brasileira, o que não fez a seleção brasileira diante da Noruega, o que fez o técnico Carlo Ancelotti de bom, se houve algo de bom, e de ruim no jogo diante dos noruegueses, e o que não fizeram os jogadores da seleção brasileira em campo. Primeiro, né? O jogo começa com o gol anulado da Noruega. É um gol que poderia ter mudado toda a história do jogo, né? Já que a Noruega se abrisse o placar naquele momento, o Brasil talvez tivesse que sair mais um pouco, né? Eu sou contra esse detalhe de talvez se leva o gol seria bom para o time que levou o gol, né? Não tem muito disso, mas o jogo seria outra, a história seria outra, mas havia um impedimento. Só que poucos minutos depois tem a penalidade máxima, né? E aí começa uma falha que depois, na coletiva, o Ancelotti, na minha visão, confirma. Uma falha muito grave. O Ancelotti confirma que o Bruno Guimarães, dos que estavam em campo, era o jogador apto a bater, né? Pela escolha da comissão técnica, que viu isso em um período de um ano. O Brasil tinha, né, na Copa do Mundo, 3 batedores de altíssimo nível no futebol mundial. Neymar, Rafinha e Igor Thiago. Os 3 estavam no banco. No campo, o Brasil não tinha ninguém. E aí, segundo o Ancelotti, a comissão técnica decidiu pelo Bruno Guimarães por conta de uma estatística dos últimos anos de batidas. O Bruno Guimarães tinha 3 batidas na vida no último ano. Né? Então, assim, é muito pouco, é muito pouca batida na bola mesmo, na penalidade máxima, pouca escolha diferente que ele teve que fazer. E acho que a bola era do Vinícius, né? O Vinícius não tem bons números batendo pênalti, ele não é um grande batedor, mas era o cara do Brasil na Copa do Mundo, é um cara que já bateu pênalti em Manuel Neuer, é um cara que bateu pênalti em Liga dos Campeões da Europa, era o cara a assumir essa responsabilidade. Mas, por escolha da comissão técnica, não foi o Vinícius que não quis bater, o Bruno Guimarães bateu e perdeu. Ok, o jogo tava no começo, dava ainda para buscar. E aí o Brasil perde gols, empilha gols perdidos. Os jogadores em campo têm o seu quê de responsabilidade, isso é fato. O próprio Bruno Guimarães perde mais um gol no segundo tempo, o Vinícius Júnior perde um gol no primeiro tempo, o gol que o Endrick perde é uma enormidade de gol perdido, é um gol perdido que tem que ser sentido sim, até pela força que foi feita para o Endrick jogar, pela moral que o Endrick tinha na seleção brasileira para jogar, pela campanha que foi feita mesmo pelo Endrick, o gol que ele perde, ele não pode perder mesmo sendo um garoto, mas enfim, acontece. Mas aí o Carlo Ancelotti erra, na minha visão. O Carlo Ancelotti faz trocas que prejudicam o jogo do Brasil. Isso porque quando o Endrick entra, a primeira bola, mesmo com o gol perdido, ele mostra um caminho que o Brasil tinha ali. O Brasil tinha um caminho com o Endrick que era profundidade. A bola que o Vinícius mete pro Endrick é de um time que estava feito para jogar em profundidade. O Brasil tem uma bola assim. E poucos minutos depois, o Ancelotti muda completamente a ideia que ele mesmo teve e que fez o Brasil ter um resultado rápido com o Vinícius e Endrick. Quando ele coloca o Neymar em campo, junto com o Danilo Santos, ele joga o Endrick para a ponta direita, coloca o Neymar como último homem, e o Neymar, gente, não tem mais físico para dar profundidade. Ele pode ajudar com N coisas a seleção brasileira, poderia, ele já agora anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira, mas não era assim. Né? O Neymar no jogo era jogo morto pro Neymar. Na hora que ele entra, hoje eu não tava na transmissão da Paiquerê 93,7, mas quando ele entra era um jogo morto para ele e morto para a seleção brasileira, porque ele tirou a profundidade, ele não conseguiu dar a profundidade necessária para o Brasil que o Endrick deu em poucos minutos que esteve em campo, mesmo perdendo o gol. O Brasil poderia ter criado mais aquelas bolas. E quando ele entra, o Brasil realmente não consegue mais competir da maneira que competia. E aí o Brasil começa a sofrer, como vinha sofrendo, que é entregando a posse para a Noruega, e tá aí, para mim, o grande erro do Carlo Ancelotti. O Brasil não pode cair em uma Copa do Mundo para a Noruega entregando quase 70% da posse para a Noruega. A Noruega não tem jogadores do nível da seleção brasileira. A Noruega tem 2 jogadores fora de série. O Martin Odegaard, camisa 10, e o Haaland, que é um assombro. E o Haaland precisa de pouco. Muita gente pode não gostar do jeito do Haaland jogar, é um centroavantão, é um cara que muito se fala, nossa, é só você marcar direitinho. Tem jogador que não tem marcação. O Haaland joga na seleção da Noruega e tem 7 gols em 4 jogos. Igual o Mbappé que tá na França e o Messi que tá na Argentina. Quando ele recebe uma bola, é isso que ele precisa. E aí, quando ele coloca o Endrick pelo lado direito, para dar o espaço ao Neymar, o Endrick tem que marcar. E aí o Sheldrop, que é o que faz o cruzamento pro gol do Haaland, dá um corte no Endrick, que é uma facilidade tremenda, porque o Endrick não tem nenhuma cacuete como ponta, não é aquela função dele. Dá um corte nele, vai com muita facilidade para cima do Danilo, que é outro problema da seleção brasileira na Copa do Mundo, e cruza na cabeça de um, assim,
fora de série, de um cara que dentro da área é difícil ter um cara igual, é um cara geracional, é um cara de outro nível, um centroavante histórico, que é o Erling Haaland, e a coisa se desenha pro fim, né? Só que o Brasil ainda tem chances, né? Tem a defesa espetacular que faz o goleiro, aliás, o goleiro da Noruega pegou muito, pegou tudo, até bola recuada, né? Que é essa bola que eu digo que depois do 1-0 ele pega uma bola recuada para trás, que seria o gol do empate da seleção brasileira. E aí o segundo gol, marcado pelo Erling Haaland, é algo de Haaland, né? Pega a bola, domina, a bola próxima ao pé, ele solta uma pancada no canto do Alisson sem chance, um gol espetacular, o cara nem comemora, porque para ele o gol é qualquer coisa, né? O gol é algo que é a profissão dele. O Haaland faz o segundo e acabou, né? Tem a penalidade, o Neymar ali batendo boca com o goleiro, perdendo por 2-0, não entendi também. Enfim, o Brasil está fora da Copa do Mundo. Talvez o placar não tenha sido justo, tá? O Brasil teve mais oportunidades que a própria Noruega. Mas o Ancelotti erra em vários momentos do jogo. O Brasil não pode, repito, cair entregando quase 70% de posse de bola para a Noruega. O Brasil não pode perder as chances que perdeu numa Copa do Mundo. E caiu. O Hexa não vem. Vão ser 28 anos sem um título mundial da seleção brasileira.